Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma formação do Conectar. Então, nossa formação, né, pela nossa equipe, pela Giovana, Marilete e eu, Sara. Então, a pauta de hoje nós vamos fazer alguns informes, né, sobre a formação anterior e sobre, né, dando continuidade a esse processo de formação. Nós vamos retomar algumas informações da formação anterior. Nós vamos falar sobre a televisão em sala de aula, né, como acessar a TV em sala de aula. Vamos apresentar alguns encaminhamentos pedagógicos com o uso do vídeo, né? Então, nós vamos apresentar um plano de aula para a utilização desses vídeos e também vamos falar da atividade complementar. Então, né, nós estamos aqui fazendo essa formação, a metodologia, a publicação desse vídeo pelo YouTube, pela plataforma de educação. E também nós fazemos, né, temos o nosso ambiente virtual, que é o Google Classroom, onde tem as atividades para complementação de carga horária. Teve pessoas ainda que não realizaram da primeira formação, então ainda está aberto, está disponível, então vocês podem acessar o Class e fazer essa complementação. E hoje nós estamos na etapa 2, né, de junho, e que nós vamos falar, né, especificamente do uso da TV e dos vídeos em sala de aula. Relembrando que a carga horária ela é de 9 horas e que está distribuída nesses 3 encontros. Relembrando também, né, que a frequência da formação vocês deverão assistir os vídeos, né, no canal de Educação de Araucária, pelo YouTube, ou pela plataforma do portal de Educação de Araucária. Vocês têm que ler e realizar as atividades propostas no Google Class para cada dia de encontro. Então, lá no final da nossa formação, nós vamos mostrar para vocês qual é a deste encontro. Não se esqueçam de registrar a presença no portal de educação. Ele fica disponível por uma semana, né, a partir do dia de hoje do encontro. Então, vocês têm uma semana para realizar o registro da presença. Depois, né, ele fecha e não dá para registrar mais. E a atividade do Class, vocês terão 10 dias para fazer. Então, nós demos um prazo maior para a primeira formação, né? Porque ainda as pessoas estavam acessando, então ainda está aberta. Mas a partir dessa formação, vocês terão 10 dias para realizar essas atividades. Olá! Vamos aqui agora relembrar o que nós abordamos na primeira formação. O que é o Conectar e como acessá-lo dentro do portal Educação? Então, na primeira formação, nós falamos que o Conectar é um projeto que visa disponibilizar vídeos gravados por profissionais aqui da rede, com a finalidade de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, tanto do professor quanto dos estudantes. Ele torna a aula mais lúdica e contextualizada. Dentro dessa formação, também citamos sobre as políticas públicas que foram utilizadas para a inserção das tecnologias na educação, para comprar os equipamentos, adquirir os equipamentos como televisão, os notebooks, e como as políticas públicas são essenciais nesse momento para que possamos inserir a tecnologia na educação. Também fizemos uma discussão teórica sobre o uso das tecnologias no ambiente escolar, fundamentando, e hoje, aqui nessa formação, iremos também retomar um pouquinho dessa discussão teórica. Também podemos lembrar sobre os direitos autorais e o uso de imagens. É importante ficar atento que tudo que for utilizado nos vídeos para gravação ou pessoas que forem aparecer precisa ter direitos autorais e uso de imagens, para que a gente não fira nenhum direito estabelecido por lei. Agora, nesse momento, nós vamos apresentar para vocês um vídeo sobre o uso da televisão em sala de aula. Nele será explicado como compartilhar a tela do seu notebook na televisão e também como acessar através do celular. Para isso, pegamos um trecho de um vídeo que já está no Conectar. Então, ao final, se você ainda ficar com dúvida, você pode ir lá no portal da Educação Araucária e achar onde está esse vídeo disponibilizado e assistir novamente, tá?
Olá, eu sou a professora Marilete e hoje eu vou mostrar para vocês como nós fazemos o espelhamento da tela do celular e do notebook na Smart TV que temos em sala de aula. Primeiramente, certifique-se que a televisão está conectada na internet e os aparelhos também, tanto do celular quanto do computador, precisam estar também conectados a uma rede de internet. Depois é só ligar a televisão e iniciar o processo de espelhamento. Não é preciso um modelo específico de celular para fazer a conexão, basta você localizar no seu celular. Em alguns vai aparecer uma tela de formato retangular, 2 telas, e ali aparece espelhamento da tela, você vai clicar nele, ou você vem na função Smart View e ali ele vai aparecer a marca da TV, que é a TV LG, para fazer espelhamento. E aí você clica em iniciar agora e logo em seguida vai aparecer na tela da sua TV e clique em aceitar. Então, após aceitar o compartilhamento da tela do celular na Smart TV, ele vai aparecer da seguinte forma a tela do celular na Smart TV. Você pode girar a tela do celular e aí ele vai ficar a visualização maior. Na tela do seu notebook, certifique-se que você está com o cabo conectado à rede ou dispõe de internet Wi-Fi. Procure na tela do seu notebook a tecla da janela Windows, que é essa daqui que tem os 4 quadradinhos. Clica junto simultaneamente nela e na tecla P. Vai abrir esta tela aqui no canto direito e a função lá embaixo, ó, conectar a uma tela sem fio. Clique nela. Ela vai mostrar também o nome da sua TV, né, LG, clique nela. Na tela da sua TV LG vai aparecer o nome e vai conectar. Vocês assistiram como fazer o espelhamento do notebook e da tela do celular para a televisão da sala de aula. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo processo explicado no vídeo através de um cabo HDMI. Então a primeira coisa que você deve fazer é ligar a sua televisão e conectar o cabo da HDMI na televisão ao notebook. Tá? Nesse processo não é necessário que tenha internet na televisão, mas se você for acessar o portal Educação Araucária, você precisa ter a internet no notebook. Caso você venha utilizar algum vídeo que você já tenha no seu computador, aí não faz necessidade da internet. Bom, depois que você conectou o cabo HDMI da televisão aqui no notebook, você precisa verificar se deu certo esse processo. Então, as 2 telas precisam estar iguais. Daí você vai ter certeza. É da mesma forma que acontece no espelhamento, tá? Aí você vai abrir aqui o seu navegador de internet que você utiliza e vai digitar ali na barra de pesquisa araucaria.ensiname.online. Aí você vai entrar aqui no portal Educação Araucária. Lá você vai clicar aqui em mídias institucionais e vai acessar aqui o conectar. Lá no conectar, nós temos aqui um banco de vídeos que já foram gravados e que você pode escolher um desses. Você também pode fazer a pesquisa de algum específico que você queira, tipo geoplano. Clica aqui, geoplano. Aí aqui nós temos um vídeo que já nós gravamos sobre o geoplano. Se você fizer uma busca de algo que não tem aqui, sistema respiratório, e não tivermos gravado nenhum vídeo ainda, o resultado vai ser esse, tá? Não vai aparecer nenhum aqui disponível. Aí
Você pode entrar em contato com a gente. No final da formação tem os nossos contatos, onde você pode sugerir a gravação de algum vídeo ou até mesmo você pode se dispor a gravar algum vídeo sobre esse tema, um tema específico que você tenha necessidade. Encaminhamentos pedagógicos com o uso dos vídeos. As tecnologias na escola aproximam os estudantes da realidade social. Por isso, precisam ser integradas de forma contextualizada às práticas escolares e não de forma estanque. Aqui, o que o Mohan quis dizer com isso? Que uma educação pertinente é uma educação contextualizada. É aquela que vai trabalhar com o que está presente na sociedade. Então, nossos estudantes, eles estão diariamente convivendo com a tecnologia, seja nos aparelhos celulares, na televisão que está conectada com Wi-Fi, com a internet, quando ele acompanha a sua família em algum banco, em compras diariamente, a família faz pagamento por Pix. Então, nós não podemos descontextualizar a educação da realidade vivida pelo estudante. Para que ela possa fazer sentido, a educação tem que vincular a tecnologia à realidade do estudante, tá? E assim também a Maria Elizabeth Almeida e o José Valente, eles reforçam que a TV ela não deve ser utilizada de maneira estanque, que é quando nós a utilizamos apenas para entretenimento. Devemos aproveitar o uso dessas tecnologias em sala de aula, vinculados com o nosso planejamento diário, tá? O uso das tecnologias educacionais ou a tecnologia assistiva tem a finalidade de promover a aprendizagem de crianças e estudantes com deficiência em suas especificidades, favorecendo a emancipação da autonomia. Foi o que afirmou a Jéssica Novoa. E dentro dos vídeos do Conectar, sempre tem a tradução em Libras para atender os estudantes, né, com surdez. E também os vídeos, eles proporcionam também para os alunos que têm alguma dificuldade, porque são visuais, auditivos, ele proporciona uma ludicidade em sala de aula, promovendo a aprendizagem e de forma significativa. É fundamental que os professores se apropriem constantemente dos avanços da ciência e das teorias pedagógicas, a fim de agregar à sua profissão um profundo conhecimento das práticas docentes já existentes e daquelas que surgem a cada dia. É o que disse Freire, né? Paulo Freire. Então, nós temos sempre o nosso dever de estar sempre mantendo a nossa formação continuada, buscando estar presentes nos avanços da tecnologia e da ciência, para que ao longo da nossa trajetória profissional nós possamos implementar a tecnologia na prática da sala de aula, na prática docente, né? Para que a gente acabe não utilizando a televisão somente como um meio ali de passar o tempo, de finalizar a aula, ou outras tecnologias existentes também, para que a gente dê sentido a isso dentro do nosso planejamento. E, como eu acabei de dizer, para isso a gente precisa se planejar. Planejar como será a nossa ação, para que ela seja com intenção, com finalidade ali docente. E para mantermos sempre a nossa evolução, o nosso desempenho, né, em sala de aula, nós temos que estar sempre em constante apropriação desses avanços da tecnologia. E assim também a finalidade dessa formação aqui, proporcionar aos professores um conhecimento, um pouco do conhecimento, né, que a gente pode passar de como utilizar, então, os vídeos em sala de aula, abrangendo o seu planejamento. E falando em planejamento, então, a gente trouxe aqui uma sugestão de um modelo de plano de aula para que você possa utilizar em sala de aula o uso de vídeos, tá? Então, aqui é uma sugestão, você vai elaborar de acordo com o que você combina aí com a sua pedagoga, né, em sala de aula,
E lembrando sempre da nossa concepção de trabalho do município, que é a teoria da pedagogia histórico-crítica. Ali no planejamento, então, você vai preencher aqui a identificação, né, do plano de aula, o seu nome, a escola, ano escolar que você seleciona, o componente curricular ou campos de experiências. Aqui é para você se você estiver usando no ensino fundamental ou educação infantil. O vídeo que você vai utilizar no seu planejamento, título do vídeo e o link. Objeto de conhecimento, você vai descrever aqui os objetos de conhecimento que você vai englobar aqui no seu planejamento, ou saberes e conhecimentos, se for da educação infantil. Objetivos de aprendizagem, você vai retirar lá do referencial curricular, né, que você vai utilizar aqui para desenvolver, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, se for educação infantil. Lembrando que o planejamento é algo flexível. O professor, a professora, sempre que elabora um planejamento, um plano de aula, ele prevê os objetivos de aprendizagem ou objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que ele irá desenvolver. Tem a finalidade de atingir com os seus estudantes. Porém, o plano de aula, o planejamento, ele não é estanque, ele não é fixo, ele é flexível. A partir do momento do decorrer ali da aula, que você está desenvolvendo o seu planejamento, pode ser que surjam novos objetivos que você vai desenvolver ali com seus estudantes, de acordo com os questionamentos, a participação deles em sala de aula, vai mudando. Então, por isso que o plano de aula, ele é flexível. E o plano de aula você não precisa fazer para uma aula só, ele é para uma sequência de atividades que serão desenvolvidas em várias aulas, tá? Em seguida, você vai colocar os procedimentos didáticos, que são os passos que você vai desenvolver ali nessa sequência, né, nesse plano de aula. Os recursos que você vai utilizar e a avaliação e critérios avaliativos depende muito do que você colocar ali como objetivo de aprendizagem, tá? Mas geralmente o processo de avaliação ele é formativo, ele é feito de maneira a observar o desenvolvimento, a participação dos estudantes. Pode ser que você elabore atividades que você vai utilizar como avaliativas, isso vai depender ali de cada professor e da equipe pedagógica ali. Aqui agora, nós vamos disponibilizar uma sugestão de plano de aula para ser desenvolvida no ensino fundamental, utilizando esses 3 vídeos. O jogo ASHE, o geoplano e conhecendo e identificando ângulos, tá? Então, nós elaboramos o plano de aula, que seria possível utilizar para o 3º, 4º ou 5º, mas claro que nem todos os vídeos aqui poderiam ser utilizados para o 3º ano por não apresentar os objetivos de aprendizagem. Então aqui eu vou apresentar para vocês um modelo, uma sugestão de plano de aula utilizando esses 3 vídeos que estão lá disponíveis no Conectar, tá? Lembrando que é sempre importante que você assista o vídeo com antecedência, verifique se ele faz parte mesmo dos objetivos que você quer desenvolver, né, para que não seja algo improvisado, assim, é por isso que serve o planejamento, né, o plano de aula, para você se sentir seguro e tranquilo no que você está desenvolvendo. O plano de aula, então, você vai colocar ali vai preencher ali os itens, né, que nós já conversamos ali, a identificação, vai colocar o seu nome, o nome também de uma outra professora, outro professor que trabalha no mesmo ano escolar que você, a escola, componente curricular que você está desenvolvendo, aqui no caso é a matemática, vídeos. Aqui foi colocado 3 vídeos, mas pode ser um vídeo, 2, né? Quantos você achar que é necessário. O jogo ASHE, o link tá aqui, né? Para você poder depois acessar. O geoplano e conhecendo e identificando ângulos. 3º ano, objeto de conhecimento, localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência.
Então, aqui eu vou ler alguns objetivos de aprendizagem, né? Descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência. Estabelecer pontos de referência para situar-se no espaço. Aí, para outro objeto de conhecimento, né, que formas geométricas planas, tem outro objetivo aqui de aprendizagem. E na sequência, mais um objeto de conhecimento, congruência de figuras geométricas planas e comparação de áreas por superposição, e mais um objetivo aqui de aprendizagem, tá? Para o quarto ano, seriam outros objetos de conhecimento e outros objetivos de aprendizagem aqui específicos para o ano escolar que está sendo desenvolvido o plano de aula. Podem ser mais objetivos de aprendizagem, menos, de acordo ali com a sua necessidade. O quinto ano tem objeto de conhecimento figuras geométricas planas, características, representações e ângulos. Geralmente os objetivos de aprendizagens, eles vão ampliando mais a dificuldade, o conhecimento dentro de um objeto de conhecimento, que às vezes está num ano escolar e no outro também, tá? Procedimentos didáticos. Iniciar com o vídeo do jogo Ache, contextualizando o local de onde o jogo é. Utilizar a TV para mostrar no Google Maps ou em mapas a localização de Gana, que é o que é citado no vídeo. Construir o jogo com os estudantes, possibilitando que explorem as regras e possibilidades de jogadas durante as partidas. Observar as figuras geométricas planas presentes no tabuleiro e classificar pela quantidade de lados. Então, aqui você pode perceber que é uma sequência, né? É uma sequência de passos ali que você vai desenvolver em sala de aula com os estudantes. Lembrando sempre que quando a gente planeja, em sala de aula a execução pode vir um passo a vir antes ou outro, de acordo ali com que o estudante ele tem a necessidade, ele cita ali na sala de aula, né? Você não vai dizer assim, não, isso agora não é, nós não vamos ver agora. Você pode antecipar ali algum passo, alguma etapa aqui. Lembrando que aqui nós colocamos algumas estratégias, né, em procedimentos didáticos que você pode realizar em sala de aula. De acordo com o seu plano de aula, você vai estabelecer outros procedimentos que você achar necessário, você vai especificar melhor como será utilizado, né? E aqui você vai utilizar, por fim, aqui o livro citado no vídeo do jogo Ache, para explorar outros jogos africanos que utilizam as figuras geométricas. Então, aqui são outras sugestões, que dependente pode não estar ali presente no Conectar, né? Você vai utilizar esse livro aqui também como uma parte ali para dar contexto, né? Na sequência do plano. Recursos. TV da sala de aula, papel sulfite para o jogo, régua, geoplano, elástico para o geoplano e o livro Mancalas e Tabuleiros Africanos. Avaliação e critérios avaliativos. Faz a diferenciação entre a quantidade de lados das figuras geométricas planas? Então, aqui esses critérios são de acordo com os objetivos de aprendizagem, né? Se você colocou lá o teu objetivo de aprendizagem de diferenciar a quantidade de lados das figuras geométricas planas, aqui o critério avaliativo ele tem que ser, ele tem que estar de acordo, né? Faça a construção de figuras geométricas planas de acordo com o solicitado e suas características. Classifica figuras geométricas planas pelo número de lados. Então, por isso que eu falei que ele é baseado a classificação, a avaliação aqui, de acordo com a tua observação, que em sala de aula o estudante vai estar realizando atividades, vai estar participando oralmente, e você vai poder avaliar se ele faz essa diferenciação entre a quantidade de lados, ou você vai estabelecer atividades sistematizadas, para que você possa perceber se esse estudante, como que está o desempenho dele aqui nesses critérios avaliativos. Bom, aqui você viu, então, o plano de aula do ensino fundamental, e que você vai adaptar de acordo com a sua necessidade, vai utilizar ou não, vai servir de base aí para você elaborar o seu plano de aula, tá? Agora a professora Mari vai apresentar aqui um modelo de plano de aula,
essa sugestão desenvolvida em uma turma de educação infantil. Olá! Então, a sugestão da educação infantil é, na verdade, um relato de experiência de uma prática desenvolvida na turma de Infantil 4 da Escola Municipal Verca, na qual eu atuo no período da manhã como professora regente. Então, eu trouxe aqui, né, o planejamento para compartilhar com vocês. Então, nós elaboramos, né, então, essas atividades para trabalhar o interesse e o respeito às diferentes culturas, né, e os diferentes modos de vida. Então, conhecer os diferentes povos, né, e as suas culturas por meio da pesquisa. Então, as crianças, primeiro, ouviram a leitura do livro O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata, e puderam, durante a roda de conversa, trazer os seus conhecimentos, né, a respeito das palavras que nós utilizamos no dia a dia de origem indígena, então, como a pipoca, guaraná, guri, né, então as crianças foram trazendo também as palavras, né, que elas já conheciam. Depois, num outro momento, nós trouxemos alguns elementos, né, da cultura indígena, como os instrumentos musicais, as cestarias, né, o artesanato, alguns utensílios, também para que as crianças pudessem conhecer um pouco mais sobre essa cultura desses povos indígenas. Na sequência, as crianças assistiram então a um vídeo do Conectar que se chama Palavras Indígenas. Então, é um vídeo no qual a professora ela canta, né, uma música que vai trazendo várias palavras de origem indígena. Então, as crianças puderam cantar, né, junto, aprender a música e ampliar o seu vocabulário a respeito dessas palavras de origem indígena. Depois, nós fizemos então uma adaptação, né, dessa música e uma releitura do livro O Tupi que Você Fala, a partir de uma brincadeira cantada. Então, cada uma das crianças escolheu uma palavra, né, que aprendeu de origem indígena e tinha que falar. Então, elas trabalharam a questão da oralidade, né, da linguagem oral. Nós gravamos, né, essa brincadeira e aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês como que ficou o resultado. O tupi que falamos. Abacaxi. Tatu. Alama. Mingau. Culi. Jacamé. Pipoca. Queijo. Amor. Seguindo as atividades, nós fizemos a leitura do livro Coisas de Índio, né, a versão infantil do Daniel Munduruku, no qual nós conversamos, né, com as crianças a respeito de vários elementos da cultura indígena, como a alimentação, a música, a arte, algumas lendas, né? Então, nós fomos trazendo vários elementos, né, curiosidades sobre a cultura indígena. Na sequência, as crianças assistiram a um vídeo que também está disponível no Conectar, que se chama Tintas Naturais, porque quando nós conversamos um pouco sobre as questões artísticas, né, a arte indígena,
Então, durante a nossa conversa com as crianças, elas puderam perceber, né, que a pintura ela é uma marca muito importante dos povos indígenas, né? E que ela traz as marcas, né, dessa identidade cultural. Então, elas perceberam também que as tintas utilizadas, elas são elaboradas, né, provenientes de elementos da natureza. Então, elas assistiram ao vídeo para entender como que nós podemos fazer, né, a tinta, extrair a tinta desses elementos da natureza. Então, após assistir o vídeo, nós pudemos daí fazer as nossas tintas para que na sequência, né, elas pudessem pintar, então utilizar essa tinta em algumas atividades artísticas. Então, dentro dessa cultura indígena, nós conversamos sobre, né, o artesanato e esses utensílios utilizados pelos povos indígenas. Então, as crianças, utilizando a argila, criaram cumbucas, né, tigelas, e depois, com a tinta natural, elas puderam pintar, então, essas tigelinhas, né, que elas fizeram. Na sequência, nós trabalhamos também com o grafismo indígena, né? Então, que também foi, elas puderam pintar utilizando essas tintas naturais, né? Entendendo, né, durante a nossa conversa sobre esses símbolos, né? E esses desenhos que são pintados, né, tanto no corpo quanto nos utensílios e nos trajes, e que traz toda uma representação, né, dessa cultura desses diferentes povos. Com a alimentação, então as crianças elas fizeram o experimento da batata doce, né, observaram ali a batata doce, fizeram um desenho de observação, depois acompanharam, né, o crescimento das ramas dessa batata doce, assim como o cultivo de outros alimentos, né, que é feito pelos povos indígenas, como o milho. Então, do milho, nós fizemos uma aula de culinária, onde as crianças fizeram o bolo de milho. Então, aqui tem um pouco desse registro, né, dessa atividade, na qual as crianças depois puderam degustar, então, do bolinho de milho. Ainda, né, dentro dessas atividades relacionadas, né, à educação para a relação étnico-racial, nós trabalhamos com um vídeo que tem no Conectar, que é os 1000 cabelos de Ritinha. Então, é uma atividade que a professora elaborou, né, uma professora nossa aqui da rede, elaborou a partir desta história, e aí também as crianças puderam acompanhar esse vídeo, conheceram a história, e depois nós trabalhamos com as diferentes cores dos cabelos, os diferentes formatos, né? Com as linhas, então o cabelo que é a linha reta, o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, né? O cabelo crespo. Então a gente pôde explorar essa diversidade presente aí nas características, né, dos cabelos. Então, as crianças, além de trabalharem com essas diferentes formas e formatos e as cores, também mediram, né, os tamanhos. Então, primeiro ali utilizando instrumentos não formais, né, não padronizados de medida, elas utilizaram o barbante, e depois já a gente colocou a fita métrica, né? Então, para também irem entendendo dos instrumentos que são padronizados. Então, elas foram medindo os cabelos, vendo quem tem o cabelo mais comprido, o cabelo mais curto. Depois nós criamos um gráfico, né, com esses tamanhos dos cabelos. Essas foram algumas das atividades, né,
desenvolvidas a partir de vídeos que estão disponíveis no canal do Conectar. Então, não é apenas assistir o vídeo pelo vídeo, né? Então, o vídeo, ele está integrado a outras atividades, né? Então, ele tem um objetivo e ele serve como um disparador, né? Ou uma problematização para uma sequência de outras atividades. Então, vocês acabaram, né, de ver 2 planos de aula, né, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, utilizando os vídeos do Conectar dentro desse planejamento, né? São vídeos que fazem parte né, dos objetos de conhecimento, dos objetivos de aprendizagem e que podem ser utilizados em sala de aula. Então, é esse o objetivo dos vídeos, né? Contribuir dentro do planejamento, dentro de sala de aula, na aprendizagem dos estudantes. E qual é a nossa proposta, né, para a complementação da carga horária deste vídeo? Né? Então, vocês vão elaborar um plano de aula utilizando o modelo disponível no Class. Né? Então, vocês vão entrar lá no Class e vão ver esse modelo que a gente apresentou na formação de hoje disponível para vocês. Né? Vocês vão escolher um vídeo do Conectar para fazer esse plano. Pode ser um vídeo, 2 vídeos, quantos vocês quiserem. Né? É importante que tenha pelo menos um. Né? E essa atividade vocês vão poder fazer em grupos, né? Então, não vai ser uma atividade individual. Então, tem lá os colegas lá da minha escola que estão fazendo a formação, posso fazer junto com eles sem problema nenhum, porque ele é um trabalho mais extenso, né? Então, a gente entende que pode ser feito em grupo também. Só que é importante que vocês indiquem o nome de todos os participantes na identificação da atividade, para a gente saber, né, anotar depois para poder inserir a carga horária, né? Então, pode só uma pessoa entregar a atividade, mas é importante que tenha o nome lá na identificação, lá do plano de aula que tem a identificação do professor, coloque o nome de todos os participantes. Então, aqui nós temos as referências, né, utilizadas para fazer essa formação. Então, nós agradecemos, né, pela escuta dessa nossa formação do Conectar. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com a gente, tanto pelo Class, vocês podem mandar mensagem por lá também, quanto pelos nossos e-mails. Então, aqui está disponível o meu e-mail, o e-mail da Giovana, o e-mail da Mari, e também vocês podem entrar em contato pelo e-mail do Conectar, que é conectar@educação.araucaria.pr.gov.br. Esperamos vocês na próxima formação. Até mais!